Oi, gente, tudo bem com vocês? Olha, tem tanto tempo que eu não falo nesse canal que eu vou até me apresentar de novo, tá? Meu nome é Fernanda Moura, eu sou advogada no Brasil e em Portugal e hoje eu vou estar aqui exatamente para falar sobre isso. Como que eu me tornei advogada nos dois países, né? Como que eu faço e como que eu fiz para poder estar na posição que eu tô hoje, advogando, me sustentando aqui em Portugal, apenas com o meu trabalho como advogada aqui em Portugal. Eu tenho meu Instagram, vou deixar aqui embaixo pra vocês, é fernandamoura.dv. Sei que muitos do que me seguem aqui também me seguem lá. Se você ainda não segue, corre pra lá. Mas eu consigo contar do meu dia a dia. Eu virei mentora de advogados, dou curso para advogados que querem vir morar em Portugal. E como, não é? Nem eu sei. A verdade é, nem eu sei. Nem eu diria, há 5 anos atrás, 6 agora quase, que eu estaria na posição que eu tô hoje. Isso aconteceu de forma muito orgânica, de forma... Sabe quando você vê, você já tá? Quando eu percebi, começou a escalonar, eu falei, ué, o que aconteceu aqui? E pronto, cheguei onde eu tô, graças a Deus. Muitas pessoas perguntam, é possível se manter em Portugal só com a advocacia? Eu digo que sim, porque é o que acontece comigo, tá? Então vamos lá, como que eu virei advogada em Portugal? Primeiro eu vou começar falando do Brasil, né? Eu sempre tive o sonho de ser juíza no Brasil, tava estudando para magistratura, mas mesmo assim, 12 horas por dia. Eu me formei em 2011, não façam cálculo de idade, por favor, ninguém precisa saber disso. 2011 para 2012, isso mesmo. E aí eu comecei a estudar muito para concurso, me dedicar e tal. Tava conseguindo avançar nas fases e do nada, foi mesmo assim, meus pais, na época eu tava casada, né? E meus pais e meu ex-marido na época começaram a falar sobre Portugal. Olha, por que a gente não vai morar em Portugal? Eu tenho 2 filhos. Em virtude da segurança deles, para o futuro deles. Por que a gente não vai para Portugal? Tem a nacionalidade europeia, eles são portugueses. Por que a gente não vai morar em Portugal? E agora? Tanto tempo me dedicando à magistratura, que era o meu sonho, quando eu tava quase lá, ou pelo menos mais meio caminho andado, o que eu vou fazer na minha vida em Portugal? Eu não sabia. E comecei a pesquisar, não é? Primeiro eu comecei a pesquisar se eu podia ser juiz aqui, como eu fazia para fazer magistratura em Portugal. É possível? É. Mas eu comecei a ver, quando eu estava pesquisando, vi. Afinal, eu posso advogar em Portugal. Afinal, eu não preciso fazer outra prova, não preciso fazer exame da ordem, né? De novo. Nem validar diploma. Olha, a minha vida não é tão difícil assim, como é que faz? Vai. E fui pesquisando sozinha, metendo a cara, olhando, não tinha muito vídeo na época, não tinha muita informação, isso foi em 2017 para 2018, quase não tinha advogado brasileiro atuando aqui, ou pelo menos não nas redes sociais, então era mesmo, sabe quando eu cheguei aqui era tudo mato? Era assim que eu achava, porque eu tive muito que aprender sozinha, me virar sozinha mesmo, e descobrindo, abrindo caminhos, errando, batendo a cabeça na parede, errando, vendo um muro na frente, mas sempre em frente. Foi o que eu fiz. Afinal, eu vi que existia um acordo de reciprocidade entre a Ordem dos Advogados do Brasil e a Ordem dos Advogados de Portugal. E eu falei, ok, que bom, como é que eu faço? O que significava isso, né? Que um advogado inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, por exemplo, poderia se inscrever na Ordem daqui de Portugal. E a mesma coisa um português que se inscrevesse aqui na Ordem dos Advogados de Portugal, poderia se inscrever na OAB. Falei, perfeito, sem prova, sem validação de diploma. Ok, como é que é então? Procurei ver e vi que era através de um processo meramente administrativo. Pronto, e eu tô falando mesmo como é que foi a minha cabeça pesquisando, né? Ok, então, quando eu chegar em Portugal, eu na época pensava, quando eu chegar em Portugal, eu vejo como é que isso funciona, até porque eu vi que eu precisaria de um advogado que ficaria responsável pelo meu domicílio profissional aqui em Portugal, enquanto eu não tivesse ou minha cidadania, né, minha nacionalidade, ainda estava para sair, ou então uma residência, uma autorização de residência mesmo, legal. E eu falei, ok, vou precisar conhecer primeiro algum advogado E agora não, né? Agora, por exemplo, quando eu faço auxílio nas inscrições dos advogados que querem vir, ou qualquer colega nosso que faça esse tipo de auxílio, de assessoria, normalmente a pessoa que está te ajudando com o processo fica responsável pelo seu domicílio fiscal, tá? Então, isso que pra mim era um entrave antes, eu agora já consigo dizer que isso não impede ninguém de vir advogar em Portugal. Então, ok. A verdade foi, chegando em Portugal, eu trouxe comigo alguns documentos que eu já sabia que eu ia precisar para me inscrever na ordem daqui, mas não tinha ninguém para ficar como responsável, tá? E agora eu vou dar um ponto aqui, ó, não esqueçam dessa parte da história, eu vou contar alguma outra coisa.
Por um acaso, eu tinha um cliente meu de inventário do Brasil, que ele tinha bens no Brasil e em Portugal, né? Então ele me tinha, né, como advogada dele no Brasil, e ele tinha um escritório que geria a parte aqui de Portugal. Ponto, perfeito. Quando ele soube que estava vindo, ele falou: Fê, faz favor pra mim, olha, eu tenho que levar esse documento pra minha advogada lá de Portugal, e você vai morar pertinho lá do escritório, se você puder, por favor, deixar com ela, certo? E eu, pô, claro que sim, como é óbvio, vim até o escritório entregar essa documentação. Conversando, foi a Fê, que é a minha sócia hoje, Fernanda Fragoso, ela já apareceu em vários vídeos comigo, depois vou trazer mais vezes ela no canal. Cheguei no escritório, conversamos, não sei o quê, e ela não sabia antes que eu era advogada, porque eu só falei, é do cliente tal, não é? Eu vim trazer esse documento. Ela achou que fosse uma amiga que estava de férias. E no final, ela falou assim, e o que você faz da vida? Eu falei, sou advogada. Aí ela, és advogada? A sério? Trabalha em quê? Eu falei, olha, comecei a trabalhar mesmo com direito internacional, faço nacionalidade, vistos, expliquei um pouco, né, do que eu fazia também. E ela, você não quer trabalhar aqui no escritório? E eu. Então, assim, a verdade eu nasci virada pra lua, que eu não posso falar a palavra mal aqui no Instagram, e às vezes no YouTube, é verdade. Eu vou te falar que essa é uma das situações em que eu tive muita sorte, porque imagina, não era uma entrevista de emprego, eu não enviei currículo, foi mesmo uma conversa, a gente se deu já muito bem, eu já demonstrei conhecimento também, como é óbvio na nossa conversa, né? Porque ela me perguntou de alguns vídeos, de algumas nacionalidades, e eu tinha conhecimento pra isso. Ela falou, tem muito brasileiro vindo pra cá, eu preciso de alguém que fale e eles percebam, que eles entendam, porque querendo ou não, quando a gente chega em Portugal, o falar, né, o português de Portugal, parece grego pra gente no começo, é difícil da gente conseguir perceber o que eles estão dizendo. E ela falava isso, que às vezes os clientes sentiam a necessidade de falar com o advogado e entender tudo que o advogado estava falando. Então ela queria que eu viesse pra cá, que a gente fizesse essa parceria. E foi assim. Foi assim que eu comecei a advogar em Portugal. Foi assim que ela assinou como minha responsável pelo meu domicílio profissional. Fiz a minha inscrição na ordem, 2 meses, no máximo 3 meses, eu não vou me lembrar muito bem agora. Eu já estava com a inscrição de advogada em Portugal. E pronto, assim começou a minha vida, né? Começaram a aparecer os clientes, comecei a fazer alguns vídeos no YouTube, comecei a aparecer mais no Instagram, comecei a crescer, comecei a ter mais visibilidade e pronto, e aconteceu. Então quando me perguntam como eu comecei a ser, não é? Como eu virei advogada em Portugal, essa é a história. Foi aquela sorte, foi sorte, óbvio que foi sorte. Mas também imagina, se eu não soubesse nada dessa área, se eu não conseguiria essa vaga. Então, falam que a sorte aparece para quem corre atrás dela e para quem trabalha, isso é verdade. Porque é o que eu tô dizendo, como eu já gostava sempre muito de estudar, tava estudando pra magistratura, quando eu soube que eu vinha pra cá, nos últimos tempos, eu comecei a me dedicar mesmo mais ainda e me especializar ao máximo na área em que eu queria atuar aqui. Então, quando eu cheguei, eu já tinha propriedade naquilo que eu tava falando, eu já sabia do que eu tava falando, certo? E aí começou assim, redes sociais, começar um vídeo aqui, um vídeo ali, explicando e tal, você começa a ficar conhecida, começa a virar referência, e hoje, graças a Deus, eu me sinto super realizada profissionalmente. Eu vou fazer aqui nesse Instagram diversos... Ih, tô falando Instagram toda hora, meu Deus. Nesse YouTube, diversos vídeos sobre esse dia a dia, sabe? Sobre as coisas que me acontecem, sobre coisas, imagina, coisa que nenhum advogado pode fazer em Portugal, por favor. Ou então micos que eu já paguei, por favor, não façam como eu essa besteira, ou esse tipo de coisa. E vou também falar sobre a parte também burocrática, não é? Coisas do dia a dia, coisas que eu tive que aprender na marra, que não tinham aqui. Por exemplo, o que é um advogado oficioso? Como é o processo de inscrição? Vários assuntos que eu queria ter tido a oportunidade de aprender na época. Que há 5 anos atrás, eu estava exatamente no lugar que vocês estão agora, sem saber por onde começar. Então eu vou ver as dúvidas que eu tinha, as coisas que eu tinha, não é? O que eu não conseguia saber de informação e trazer para vocês, tá? Então é isso, olha, eu também tenho, lá no Instagram tem mais informações, tem o curso que eu dou, deve estar abrindo, abre sempre turma nova, não é? Então assim, a gente abre algumas turmas novas, eu não sei quando vocês estão assistindo esse vídeo, mas clica aqui no link que tem ou lista de espera da próxima turma, ou então uma turma abertinha para você já entrar agora. Combinado? Um beijo pra vocês, muito obrigada, até o próximo vídeo. Curtem, eu não sou muito boa disso, né? Então, por favor, curtem, comentem, compartilhem com os amigos, com os colegas advogados de vocês que têm um sonho também de poderem vir atuar aqui em Portugal, tá bom? Beijo, até o próximo.